Imagine descobrir que sua parceira de uma década esconde um segredo que vai desmoronar sua vida em apenas 3 dias. Bem-vindo ao canal. Aproveite este conteúdo. Inscreva-se para não perder as novidades e ative o sininho das notificações. Colin estava parado entre a sala e a cozinha, seus olhos fixos na mulher que dividia sua existência por 10 anos. Madison falava ao telefone, com uma voz suave e despreocupada, o olhar perdido no horizonte. Enquanto uma mão segurava o aparelho, a outra arrumava documentos numa elegante pasta de couro. Ela mencionava reservas, calendários e passagens aéreas. Tudo soava como uma típica conversa de trabalho, mas o sorriso em seu rosto durante o papo provocava uma estranha sensação no peito dele. Ao finalizar, ela se despediu rapidamente e colocou o celular sobre a mesa, agindo como se nada em comum tivesse ocorrido. Em seguida, virou-se para Colin, mantendo a mesma calma na voz, e informou que partiria para uma viagem no dia seguinte. Explicou que era uma jornada essencial para sua profissão, durando exatos 3 dias. Colin ficou em silêncio por alguns instantes, tentando compreender a razão daquele aviso tão súbito. Madison não havia mencionado planos de viagem para aquele mês. Ele questionou o destino, a companhia e a urgência do aviso. Ela hesitou. Seus olhos vacilaram por um breve momento, mas logo retornaram àquela tranquilidade que o afligia mais que qualquer berro. Respondeu que iria com Jason, o diretor da sua empresa. Inicialmente, ela tentou justificar como uma viagem de equipe, para alinhar estratégias. Contudo, quando Colin perguntou por que apenas Jason e não todo o grupo, ela desistiu de disfarçar. Admitiu que ela e Jason estavam desenvolvendo uma proximidade há algum tempo, e que a viagem teria um significado particular, além do profissional. Ela chamou de networking, mas o tom da sua voz invalidava qualquer tentativa de soar profissional. A verdade era clara e evidente. Ela estava envolvida com outro. Colin sentiu um nó na garganta, uma mistura de espanto e grande vergonha. Mas Madison parecia alheia à sua própria revelação. Pelo contrário, tomou um gole de água, apoiou-se na bancada e começou a discorrer como se estivesse apresentando um relatório. Disse que Jason possuía visão, era proativo, e com ele, ela se sentia inspirada. Acrescentou que com Colin, tudo se tornará excessivamente monótono, que ele havia se acomodado, parando de surpreendê-la, de cuidar dela, de lutar por eles. Ela empregou frases duras, como se cada sentença fosse parte de um texto memorizado. Afirmou que não via mais o brilho na união deles, que se sentia aprisionada a uma vida sem graça. O modo como ela descreveu os anos que passaram juntos doeu mais que qualquer infidelidade física. Ela não gritou, não se comoveu, não demonstrou incerteza. Falava como alguém que já tinha tomado sua decisão, como se já tivesse encerrado a história muito antes de confessar. Colin buscou uma reação que fizesse sentido. Uma parte dele queria indagar se tudo aquilo era real, se era mesmo a mulher que um dia prometeu parceria e afeto incondicional. Mas algo mais potente o dominava, um brio que não permitiria ser corroído por lágrimas ou pela humilhação. Ele a encarou e apenas escutou. Não argumentou, não se defendeu, não implorou. Porque naquele instante, mais que raiva, o que sentia era uma profunda desilusão. Madison se afastou, pegando a pasta e subindo, dizendo que precisava finalizar a arrumação da bagagem. E foi somente isso, sem abraços, sem apelos para reconsiderar. Ela estava apressada. Agora, Colin enxergava tudo com nitidez. Ele permaneceu ali por alguns minutos, absorvendo o choque. Lentamente, tudo começou a se conectar, das demoradas respostas às mensagens, às desculpas frágeis, os jantares cancelados. Ele se deu conta de que já vivia isolado há algum tempo, mas somente naquele dia teve a coragem de admitir. Era como se tivesse despertado de um adormecimento prolongado. O amor que um dia o impulsionou agora se convertia em clareza. Com essa nova percepção, Colin iniciou os passos necessários. Um tipo de ação que não demanda drama, mas inteligência. Uma resposta que não é dada com gritos, mas com astúcia. Ele sabia que era o fim de algo, mas talvez o início de algo muito maior. Madison concluiu a arrumação da mala durante a tarde.
Em nenhum momento revisitou o que havia dito, como se tudo já estivesse resolvido. Ela circulava pela casa com a serenidade de quem não tem dívidas. Colin a observava à distância, seus pensamentos e seu silêncio pesando mais que qualquer discussão. Ela selecionou as roupas cuidadosamente, separou documentos, confirmou o voo pelo celular e fez uma breve ligação final. Não tentou dialogar, justificar ou aliviar a tensão. Agiu como se fosse apenas uma viagem de trabalho comum, embora soubesse exatamente o que aquilo significava. À noite, jantaram em silêncio. Madison pegou algo leve na geladeira, esquentou e comeu na bancada. Colin nem se aproximou, tomou um copo de água e foi para o quarto. Ficaram ali, cada um de um lado, em total silêncio. Pela primeira vez, aquele ambiente que compartilhavam parecia estranho, desprovido de lembranças, desprovido de carinho. Madison foi ao banheiro, cuidou do cabelo, da pele, como quem se prepara para um evento importante. Ao retornar, deitou-se. Colin já estava virado para o outro lado, acordado, imóvel, fingindo dormir. Ela apagou a luz. Minutos depois, o som de sua respiração regular indicou que havia adormecido. Ele ficou acordado por horas, imóvel, com o coração apertado. Dormir ao lado de quem já escolheu outro caminho é uma forma de tortura silenciosa. No dia seguinte, Madison acordou antes do alarme, tomou banho, arrumou-se com o cuidado de quem vai a uma entrevista, pegou os últimos itens, a mala e, ao sair do quarto, disse apenas: volto na segunda-feira. Colin, sentado na beirada da cama, respondeu com um leve aceno. Ela partiu pela porta como se fosse para o trabalho de sempre, sem beijo, sem um adeus, sem tentativa de reconciliação ou culpa, apenas a ausência de tudo que um dia os uniu. Colin permaneceu imóvel por alguns segundos, sem suspirar, sem fazer qualquer gesto, apenas o ruído distante do motor do veículo se distanciando. Quando teve certeza de que Madison havia ido, levantou-se, foi diretamente ao escritório e ligou o computador. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar estava determinado. Digitou com precisão: detetive particular região Clearwater. Vários resultados surgiram, mas ele leu cada nome com atenção. Não buscava amadores ou curiosos, precisava de alguém discreto, competente e eficaz. Visitou websites, leu depoimentos, analisou fotografias, comparou valores até encontrar uma agência que parecia confiável. Ligou. A voz do outro lado da linha era firme e direta. Colin explicou a situação sem rodeios. Sua esposa tinha viajado por 3 dias com o diretor da empresa onde trabalhava, e ele precisava de evidências, fotos, registros, qualquer coisa que confirmasse o que ela já havia admitido. Forneceu todos os detalhes com exatidão, nomes completos, endereço do hotel, horários dos voos. Enviou imagens da esposa e outras informações relevantes. O investigador anotou tudo com profissionalismo e prometeu resultados em até 48 horas, afirmando ter uma equipe local que começaria imediatamente. Colin desligou o telefone sentindo algo que não experimentava há muito tempo: o controle. Ainda com o e-mail aberto, escreveu para um advogado de confiança. Não usaria as provas por simples vingança. Queria preparar o divórcio de forma discreta, ágil e com uma base legal sólida. A angústia que o acompanhava era intensa, mas se convertera em atitude. Não buscava confronto, buscava justiça. Desejava encerrar aquele capítulo com a mesma dignidade que ofereceu durante todos os anos de casamento. O silêncio da casa agora era um aliado. Cada decisão tomada naquela manhã parecia aliviar um peso do seu peito. No restante do dia, ele manteve a rotina como pôde, almoçou sozinho, retornou ao trabalho, atendeu chamadas, mas internamente, tudo havia mudado. Já não se via como um homem traído, mas como alguém que despertara. O fim havia começado ali, na porta da cozinha, quando Madison confessou, mas agora ele mesmo escrevia a conclusão, e não deixaria que fosse em vão. No final da tarde, o detetive confirmou o andamento do caso. Informou que Madison e Jason foram vistos entrando juntos no hotel, ocupando a mesma suíte, e saíram para jantar lado a lado.
Colin leu a mensagem e guardou o celular lentamente, sem lágrimas, sem espanto, apenas a certeza de ter tomado a decisão correta. A união já tinha chegado ao fim bem antes da mala ser preparada. A diferença é que agora tudo estava documentado. Naquela noite, pela primeira vez, ele dormiu com a porta do quarto entreaberta. A casa estava vazia, mas ele não sentiu temor. Era como se, por fim, o ambiente tivesse se purificado. A dor ainda existia, mas estava sob controle. Era o custo da liberdade. E dentro dele, algo novo começava a surgir, a convicção de que merecia mais. Muito mais estava por vir. Uma coisa ele já sabia, Madison não tinha ideia do que a aguardava. Na tarde de segunda-feira, exatamente no horário previsto, Colin ouviu o carro estacionar em frente à casa. Permaneceu imóvel, em silêncio, observando pela janela da sala. Reconheceu o som do motor, o jeito de bater a porta, o barulho das rodinhas da mala deslizando pela calçada. Sabia que Madison retornaria daquele modo, como se tivesse apenas resolvido um compromisso de trabalho rotineiro, sem culpa, sem arrependimento visível. Ela não fazia ideia do que a esperava. Colin passou os últimos 3 dias organizando cada detalhe. Recebeu as provas, examinou cada foto, leu os relatórios, consultou o advogado, separou os documentos. Tudo impresso, reunido numa pasta preta, estrategicamente posicionada no centro da mesa de jantar, visível e impossível de ignorar. Quando Madison entrou pela porta, vestindo o mesmo casaco com que havia saído, cumprimentou-o com um sorriso forçado, esperando uma reação habitual. Olhou para o marido como se nada tivesse acontecido, talvez aguardando um comentário sobre a viagem ou sua ausência. Mas Colin permaneceu em silêncio, com os olhos fixos na pasta sobre a mesa. Madison, confusa, largou a mala ao lado do sofá e se aproximou da mesa. Tocou a pasta, abriu-a. Bastaram alguns segundos para assimilar o conteúdo. As fotografias estavam em sequência, com datas e horários. Ela virou uma página, depois outra, tentando disfarçar a tensão. Ao lado das imagens, os papéis do divórcio já preenchidos, e no final da pasta, uma carta escrita à mão por Colin. Ela leu em silêncio, o semblante alterando-se gradualmente. O gélido controle que mantivera até então começou a ceder. Ao terminar, ergueu os olhos e encontrou Colin parado no corredor, observando-a. Tentou falar, mas ele fez um gesto com a mão para que parasse. Disse apenas que o casamento havia terminado no momento em que ela decidiu cruzar um limite irreversível, que escolhas têm suas consequências e agora ela teria que enfrentá-las. Madison, dominada por uma mistura de surpresa e desespero, tentou argumentar. Disse que as coisas estavam confusas, que a viagem não significava tanto quanto parecia, que a relação com Jason não tinha sido formalizada. Mas cada palavra soava fraca, sem convicção. Colin permaneceu irredutível, repetindo que a confiança havia sido completamente destruída e que ele já havia tomado todas as medidas legais. Informou que ela teria alguns dias para retirar seus pertences da casa e que o advogado dela poderia entrar em contato com o escritório que ele havia contratado. Ela insistiu, tentou se aproximar, mas Colin recuou. Disse que não havia mais espaço para qualquer discussão. Madison então perdeu o controle, começou a chorar, perguntando como ele podia fazer aquilo com ela. Gritou que ele agia com crueldade, mas o que mais a chocou foi a sua calma inabalável. Colin, com um olhar firme, respondeu que estava apenas encerrando o que ela mesma havia sepultado, que não era questão de vingança, mas de respeito próprio. Madison, sem saber o que fazer, pegou o telefone, discou para alguém, mas desligou-o antes de ser atendida. Sua fachada de controle e autoconfiança desmoronou. Pela primeira vez, ela parecia completamente perdida. Saiu de casa cerca de 1 hora depois, levando apenas a mala que havia trazido da viagem. Tentou dizer que voltaria para buscar o restante, mas Colin respondeu que tudo seria tratado pelo advogado. Ela não insistiu, entrou no carro, ligou o motor e partiu sem olhar para trás. Ele observou até que o veículo desaparecesse na rua. Não sentiu alívio, mas também não sentiu arrependimento.
Aquilo era uma dor essencial, um corte preciso que, embora profundo, impedia a alma de perecer. Colin voltou para dentro, recolheu os documentos da mesa, guardou-os numa gaveta e respirou profundamente. Havia superado a tempestade sem se desesperar, sem se humilhar, sem se perder. Colin sabia exatamente o que possuía. As fotos obtidas pelo detetive não eram apenas imagens comprometedoras, eram evidências, relatórios com horários, locais, datas. Madison e Jason utilizando o quarto de hotel pago pela empresa, jantando com o cartão corporativo, brindando enquanto seu universo particular começava a desmoronar, e eles sequer imaginavam. Em silêncio, ele reuniu tudo, montou um dossiê detalhado, organizou as provas e anexou tudo a um e-mail frio e direto, enviado ao conselho de administração da empresa onde ambos trabalhavam. Sem assinatura, apenas os fatos e uma pergunta: este é o tipo de comportamento que vocês recompensam com cargos de liderança? 2 dias depois, ambos foram convocados para uma reunião extraordinária. A empresa iniciou uma investigação interna. A acusação era grave: um uso indevido de recursos corporativos para fins pessoais, incluindo hospedagens em resorts, refeições luxuosas e transporte particular, tudo justificado como networking estratégico. No entanto, as imagens revelavam outra verdade. A comissão não teve dúvidas. Jason foi demitido por conduta inapropriada. Madison também. Ambos foram desligados por violar diretamente a política de conformidade da empresa e por usar recursos de forma inadequada. Grandes carreiras desabaram em apenas uma manhã. Horas após a demissão, o telefone de Colin tocou. Era ela, Madison, em pânico, gritando do outro lado da linha: "Você destruiu minha vida. O que você fez?" Colin ouviu por alguns segundos em silêncio. Ela continuou: "Foi você quem enviou aquelas fotos, não foi? Como teve essa ousadia?" E foi nesse momento que ele perdeu a paciência. Sua voz soou firme, carregada de uma raiva controlada e coragem: "Você me traiu na minha frente e vem falar de ousadia? Saia da minha vida, Madison. Saia da minha vida com seu amante e seu orgulho imundo." E desligou na cara dela, sem lhe dar chance de resposta. Ainda sentia o sangue vibrar nas têmporas. Semanas de raiva contida irromperam em poucas palavras: ele não se arrependeu por um instante. Meia hora depois, Madison recebeu outra ligação. Era Jason, mas a voz que antes era cheia de charme e promessas agora estava carregada de rancor: "Seu marido arruinou minha carreira. Fui exposto, humilhado. Me expulsaram sem nem me deixar recolher minhas coisas. Isso é culpa sua." Ela tentou falar, gaguejou algo sobre enfrentarem a situação juntos, encontrarem uma solução, mas Jason a interrompeu: "Acha que temos algo? Poupe-me. Você foi só uma distração, um passatempo que agora nos custou muito caro. Fique longe de mim antes que eu também te processe." E desligou. Madison ficou em choque. O terreno que ela considerava firme sob seus pés simplesmente desmoronou. Perdeu o emprego, perdeu o amante, perdeu o respeito e, acima de tudo, perdeu Colin, a única pessoa que por anos esteve ao seu lado quando ninguém mais estava. O sabor da humilhação era amargo, e pela primeira vez, ela sentiu a queda sem ter onde se apoiar. Anos se passaram desde a última vez que Madison deixou a casa de Colin. Seu universo desmoronou de maneira inimaginável. Tentou achar outro emprego, mas o escândalo a perseguia como uma sombra persistente. Passou a sobreviver de pequenos trabalhos, mudando de cidade constantemente, tentando escapar dos olhares que pareciam saber de tudo. Nunca mais teve notícias de Jason. Ele desapareceu. Alguns diziam que foi para outro país, outros que entrou em profunda depressão. Madison, por sua vez, permaneceu calada, vivendo com o que sobrava, colhendo os frutos amargos das suas decisões imprudentes. Um dia, ao sair de um supermercado no centro, ouviu risadas vibrantes vindas da calçada oposta. Sem pensar, olhou instintivamente ali, como um choque no peito, viu Colin, muito diferente de como o lembrava. Ele ria agachado, erguendo nos ombros uma menininha de uns 2 ou 3 anos. A garota gargalhava tanto que quase perdia o fôlego.
Colin a segurava com firmeza e carinho, dizendo: segura firme, campeã, o papai é seu avião. Madison congelou. O tempo parou. Desejou desviar o olhar, fugir, mas ficou ali imóvel, observando. Segundos depois, uma mulher se aproximou. Jovem, com o cabelo preso, um olhar sereno. Tocou o braço de Colin, que se virou e sorriu. Ela o beijou suavemente. A menina abraçou os dois ao mesmo tempo, pelo pescoço. Era uma cena simples, mas que despedaçou Madison por dentro. Uma família, um novo começo. Madison sentiu na própria pele o que significa perder aquilo que não se valoriza. 2 dias após aquele encontro inesperado no mercado, a imagem de Colin com a filha ainda estava gravada na memória de Madison, como uma ferida aberta. Cada detalhe da cena se repetia em sua mente, como um castigo silencioso. Tentou ignorar, tentou seguir o dia, mas o coração não permitia. Naquela noite, sozinha, sentada na beira da cama de um pequeno apartamento sem vida, ela tomou coragem para procurar o número dele. Ainda estava salvo no telefone. Apertou o botão de chamada com os dedos trêmulos. Quando ouviu a voz dele atender, levou alguns segundos para conseguir falar: Colin, sou eu. O silêncio do outro lado durou mais do que ela esperava. Quando ele finalmente respondeu, foi com um tom neutro: o que você quer? Ela engoliu em seco: eu te vi outro dia no mercado com a menininha. Ela é sua filha? Sim, ele respondeu diretamente. Ela mudou a minha vida. A voz dela falhou por um instante: vi a mulher que estava com você é sua esposa? É a Leia, a mulher que me mostrou que eu ainda podia ser amado de fato, que surgiu na minha vida quando eu já havia desistido de novos inícios. Madison fechou os olhos: eu só liguei para dizer que sinto muito por tudo, pelo que fiz com você. Eu arruinei o que de mais precioso possuí. Mais uma vez, o silêncio se fez presente. Mas dessa vez, Colin respirou fundo antes de responder: você me despedaçou, Madison. Me lançou ao abismo sem hesitar. Mas sabe de uma coisa? Foi lá que eu descobri quem eu realmente sou. Reergui minha existência a partir dos fragmentos que você deixou. E por mais doloroso que tenha sido, sou grato, porque no fim foi isso que me libertou. Ela chorou em silêncio, tentando conter a dor. Você me perdoa? Colin pensou por um momento: eu te perdoo. Mas perdão não é um convite para retornar. É um adeus sem ressentimento. Ela tentou dizer algo, mas ele a interrompeu: cuide de você, Madison. De verdade. Porque quem não aprende com a dor está fadado a repeti-la. E desligou. Madison ficou olhando para a tela do celular como se tivesse levado um tapa. Pela primeira vez, não jogou o telefone no chão, não gritou, apenas ficou ali imóvel e em silêncio. Pela primeira vez, ela compreendeu o que Colin sempre tentou ensinar, o que ela nunca valorizou. Perder Colin não foi o castigo, foi a consequência. Se você gostou desta história, por favor, curta o vídeo e inscreva-se. Ajude nosso canal a crescer para mais relatos assim. Sua participação é valiosa. Até a próxima!